Graça e paz. É uma alegria extraordinária poder me comunicar com você debaixo do envio do nosso apóstolo, do nosso pai espiritual, do nosso líder. Que você seja abençoado por tudo aquilo que for dito, que for ministrado, que acontecer ao longo desta noite, através daqui deste lugar, mas recebendo a bênção de Deus aí na sua casa. Desde que eu me converti, eu ouço dizer, ou pelo menos ouvia muito, de que Deus é Deus de longe e Deus de perto. Ele está em todos os lugares. Então nós temos o privilégio de estarmos ministrando a palavra de Deus e saber também que Ele está aí, termos a convicção em nós de que Ele está aí, ouvindo a tua oração e estendendo para você os seus braços para te abençoar e te marcar. Eu quero ministrar a sua vida e quero pedir muito a sua atenção para esta palavra. Números no capítulo de número 25, no versículo de 1 a 3, diz exatamente assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amém? Até aí, eu quero contextualizar você com parte daquilo que nós lemos, ou com pelo menos a história contida no capítulo que nós lemos. Do capítulo 22 de Números ao capítulo de número 25, é uma mesma história que está sendo tratada. Imagine comigo, pense comigo, o povo saiu do Egito triunfante, Deus realizou coisas extraordinárias, e o povo de Israel então vem marchando em direção a Canaã, a terra prometida. Já havia vencido os amorreus, e então todos começaram a comentar o que Deus estava fazendo por aquela nação que havia saído do Egito. O rei Balaque, rei responsável por Moabe, rei dos moabitas, ele ouve todas as histórias que estavam sendo contadas ali sobre o povo de Israel, e como Deus estava dando a eles vitória, e ele então é tomado por medo. Porque para que o povo pudesse chegar até Canaã, eles teriam que passar por Moabe, teriam de passar por Midian, e eles estavam então agora acampados em Peor, de frente para a terra de Moabe, de frente para os midianitas, no que hoje seria ali a Jordânia, no Oriente Médio. O povo acampou, e o coração de Balaque se encheu de medo, porque ele sabia que o próximo a ser derrotado seria ele. E então ele vai até um profeta, contrata um profeta, sim, é isso mesmo, ele paga para um profeta se levantar e profetizar contra o povo de Israel. Por 3 vezes esse profeta tenta profetizar contra o povo de Israel, tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas não consegue. Por quê? Porque não se pode amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou. E então o plano de Balaque é frustrado. Ele não consegue que um sacerdote, que um profeta profetize contra aquele povo. O coração de Balaque, cheio de medo e de temor, faz com que ele trame uma aliança com Midian, e eles trabalham juntos, para que o povo então, por sua conta e risco, pudesse quebrar a aliança com Deus, se prostituir e passarem então a servir, a se prostrar, a cultuar, a adorar uma entidade chamada Baal-peor. Baal, Senhor, Peor era a região dali, da entrada de Moabe. Então o Senhor de Peor passaria a ser adorado pelo povo de Israel. Essa era a estratégia. Eles armam toda uma cilada. O rabino Yaakov, responsável pela comunidade judaica do Brooklyn, nos ensina que uma das estratégias utilizadas por Balaque nesta trama com os midianitas era fazer com que mulheres muito bonitas atraíssem os homens de Israel para dentro de tendas, e lá então eles comiam e bebiam comida e bebida sacrificada, comida e bebida consagrada a Baal-peor, e então, tomados pela bebida, desejosos, tomados pela sua carne, pelo desejo de possuir aquela mulher,
Ela então dizia a ele: o ato sexual só será consumado se você defecar diante da entidade, diante da imagem de Baal Peor. Uma das formas de você estabelecer aliança com Baal Peor era defecar em frente a esta imagem. E então, aquele homem, já tendo tomado muito, tendo comido comidas consagradas, tomado pelo seu desejo, vai diante da estátua, defeca, consuma ali a sua consagração, a sua aliança com Baal Peor, e depois então vai consumir de fato o ato sexual. Houve uma coisa terrível, isso se alastrou por entre o povo de Israel, a ponto de 24 mil pessoas morrerem por uma peste que se estabeleceu sobre o povo. 24 mil vidas foram ceifadas pelo ato de prostituição espiritual, o ato de prostituição física do povo de Israel. A coisa foi tão assustadora que em um momento Moisés havia acabado de falar com Deus e ele estava passando uma orientação para os juízes do povo de Israel, quando, de repente, em frente à tenda da congregação, um homem passa com uma mulher midianita, leva essa mulher midianita para dentro da sua tenda, das tendas dos seus irmãos, e ali começa a se prostituir com ela, aos olhos de todos, diante de todos. Mas, naquele momento, o versículo de número 11, do capítulo de número 25, vai dizer que um homem foi tomado pelo zelo de Deus. Um homem ficou completamente indignado com a destruição, com a morte, com a prostituição, com a quebra da aliança, e tomado pelo zelo do Senhor, ele toma uma lança, ele pega uma lança, entra na tenda, e enquanto o ato sexual era consumado, ele crava nas costas daquele homem, matando os dois, o homem e a mulher, a saber, Cosbe, midianita, e o homem de Israel, que era Salu. Ele então, naquele momento, mata os dois, fincando neles, em pleno ato sexual, uma lança. O temor toma conta de todo Israel, o povo se arrepende, Deus recebe a oferta de zelo daquele homem, Finéias, ele que era neto de Arão, um sacerdote. Ele então, ao fazer aquilo, tomado pelo zelo das coisas do Senhor e da aliança que o homem tinha, que Deus tinha com Israel e que Israel tinha com Deus, ele então, ao fazer aquilo, faz com que toda aquela peste cesse, com que a mortandade acabe, com que os homens se convertam, se arrependam, e Israel então pode continuar caminhando em direção à terra prometida, que é a terra de Canaã. Eu quero ministrar a sua vida hoje sobre a oferta do zelo. O zelo que nos consome pela palavra de Deus, o zelo que nos consome pela aliança que temos com Deus, o zelo que nos consome pela casa de Deus, o lugar que Ele tem nos congregado, nos colocado neste tempo, para andarmos em comunhão com os nossos irmãos. Queridos, eu sei que os dias são maus, os dias são extremamente desafiadores, e eu não estou aqui negligenciando esta informação, ou esta realidade que nós temos vivido. O nosso coração tem estado quebrantado, nós estamos compartilhando da dor de muitos e muitos que estão sofrendo neste exato momento. É verdade, nós passamos um momento extremamente desafiador. A distância do homem de Deus, o afastamento do homem de Deus, a quebra da aliança, tem trazido mortandade, destruição, tem trazido uma peste terrível para os nossos dias. Mas nós também somos daqueles que Deus levantou e que tem dado a nós o zelo pela sua palavra, o zelo por Ele, pela aliança que temos com Ele e pela casa que Ele tem preparado para nós. E este zelo tem nos feito andar, caminhar e permanecer. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que este de fato é um tempo extremamente desafiador. E eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo porque a empresa que eu trabalhava encerrou as atividades. Uma empresa de 25 anos. Eu fui mandado embora no dia 8 de abril do ano passado, portanto, há 11 meses. Mas Deus tem nos guardado, nos abençoado e nos provido todas as coisas. Ele é fiel e nós temos visto a bênção dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Minha esposa também
pegou esse vírus terrível, e graças a Deus venceu. Houve agora, na semana passada, um surto no trabalho dela, o segundo surto no trabalho dela, e o exame novo dela saiu na sexta-feira, graças a Deus, negativo. Nós temos recebido uma palavra de que essa situação será para nós ou um grande testemunho ou um grande livramento, e é nela que nós estamos. Mas é importante que nós permaneçamos de pé, que nós, pelo momento, não negociemos a nossa aliança com Deus, não negociemos as nossas convicções. Há um erro terrível que acontece com cada um de nós, seres humanos, que é imaginar que a nossa vida, ela é uma fotografia, ela é um extrato do momento que nós vivemos, e isso não é verdade. A nossa vida, ela é um filme que tem começo, meio e fim, e ainda que não entendamos, toda essa situação vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que não entendamos, Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por nós, Ele está nos abençoando, e a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso extraordinário da glória de Deus. Leve, porque nós podemos passar por ela, podemos suportar. Momentânea, porque tem hora para acabar. Então, tenha esta convicção dentro de você. Eu quero animar você hoje, em nome de Jesus. Quero fazer você pensar, quero ser canal, para que você pense uma coisa: esta enfermidade vai passar, essas situações pelas quais nós estamos passando vão passar, e nós vamos seguir caminhando em direção à promessa, caminhando em direção à terra prometida que o Senhor tem preparado para nós, porque Ele é que sabe que pensamentos Ele tem de fato sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a nós o fim que nós desejamos. Nós vamos passar por isso, isso uma hora vai ter fim, e nós vamos seguir dizendo: o nosso Deus é fiel, aquele que nos ajudou até aqui, certamente seguirá nos ajudando a partir daqui. Então, em nome de Jesus, não seja como aquele povo, que foi tomado pelo desejo do momento, que foi tomado pelo impulso do momento, que foi tomado pelo desejo da sua carne, se prostituiu e permitiu que algo terrível se estabelecesse no meio deles. É tempo daqueles que de fato são consumidos pelo zelo, o zelo da casa do Senhor, o zelo da sua palavra, o zelo da aliança que temos com Ele, se levantarem sobre esta terra. Em nome de Jesus eu quero dizer a você: permaneça, permaneça. Eu quero louvar a Deus porque nestes 11 meses, dia após dia, nós temos trazido aqui, quando algo chega até as nossas mãos, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E assim nós temos certeza, a certeza e a convicção de que tudo isso vai passar, e sobrará para nós o testemunho de que vimos as mãos do Senhor nos guardarem, nos sustentarem e nos trazerem até o êxito que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que você pode estar passando por momentos desafiadores, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que este é o tempo de Finéias. Este é o tempo, não o Finéias filho de Eli, o Finéias, ele que era neto de Arão, que foi lá, tomado pelo zelo das coisas do Senhor, da aliança do povo de Israel com Deus, da palavra de Deus, foi lá e tomou uma atitude de extirpar o mal diante de todos, de encerrar ali um momento de vergonha de toda uma nação. Permaneça fiel em nome de Jesus. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque mais à frente também é dito, no mesmo capítulo, de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A mortandade foi extirpada, o povo se converteu novamente, e aqueles que haviam preparado uma armadilha para eles, os midianitas, foram então alcançados pelo juízo de Deus. É isso que os últimos versículos deste capítulo vão dizer. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Há na tela, aí no computador, na descrição do vídeo, e é importante dizer, nós precisamos que você curta, comente e compartilhe, porque assim o vídeo ganha relevância, e ele então é levado até outras pessoas que estão precisando, neste exato momento, de uma palavra, que elas possam receber este vídeo, e a palavra que será ministrada pelo nosso apóstolo daqui a pouco, possa alcançar estas vidas. Então curta, comente, compartilhe,
E também na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós temos a chave Pix, nós temos todas as informações das nossas contas. Entre, faça a transferência do seu celular, permaneça fiel, e eu tenho certeza, Deus vai marcar você com livramentos, com vitórias e com um poderoso e extraordinário testemunho. Aí onde você está agora, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Ah, meu Deus, é certo que este mundo tem nos apresentado muitas aflições, mas é certo também que aqueles que têm bom ânimo vão passar por tudo isso e vão chegar do outro lado, carregando em si a marca da promessa, trazendo nos seus corpos as cicatrizes da fidelidade de um Deus que não falha e que não falhará jamais. É nisso que nós nos apoiamos, é nisso no que nós nos apoiamos, na fidelidade de um Deus que não falha e que não falhará jamais. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, e todos os dias que o Senhor nos permitir, nós te louvaremos. Todos os dias que o Senhor nos der vida, nós vamos levantar e vamos dizer, a despeito das situações que se levantam ao nosso redor, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor tem cuidado, tem zelado por cada um de nós, e que todos os resultados bons na nossa vida são resultados que o Senhor tem nos dado, e que toda a nossa leve e momentânea tribulação que tem se apresentado diante de nós, também são permitidas pelo Senhor, para nos provar, nos fortalecer e nos entregar um poderoso testemunho. Recebe, meu Deus, a ação de fé, de fidelidade de cada um destes teus filhos que te ouvem e te assistem, e em nome de Jesus eu peço ao Senhor, que assim como o Senhor mandava todos os dias o maná, que venha sobre eles o recurso, que venha sobre eles, meu Deus, o escape, que venha sobre eles a provisão, e eles possam declarar: até aqui o Senhor tem me ajudado, e daqui em diante, até os meus últimos segundos nesta terra, Ele continuará me ajudando, e um dia eu estarei com Ele, verei a Ele face a face, por toda a eternidade, amparado num Deus que não falha, e que não falhará jamais, e que enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Recebe, meu Deus, a nossa oferta e o nosso amor expresso neste ato, em nome de Jesus. Recebe o nosso zelo, o zelo pela tua casa e pela tua obra, e por aquilo que o Senhor ainda fará no meio de nós, em nome de Jesus. Pegue aí a chave Pix, os dados que estão passando na sua tela, que o Léo colocou aí na sua tela, e faça a sua transferência e o seu depósito. Eu tenho certeza que a sua casa vai se encher de provisão e de poderosos testemunhos. Amém. Deus te abençoe, vamos louvá-lo.